O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente deste lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e seus oficiais mudaram a ideia a respeito do povo. Disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulcro no Egito que você nos tirou de lá para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a Moisés no Egito: deixa-nos em paz para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Amém? Até o versículo 14. Êxodo 14, de 1 a 14. O cuidado de Deus com o seu povo é constante. O cuidado de Deus com os seus é eterno. O Senhor nunca desamparou os seus, não desampara e nunca desamparará os seus a quem Ele ama. Sem saída é como muitas vezes muitos se encontram. E sem saída, muitas vezes, é que muitos se encontram porque Deus permite. Essa semana, visitando uma pessoa, e surgiu esse assunto. E foi uma pergunta muito interessante. Por que que Deus permite uma situação chegar a um ponto de parecer que não tem mais jeito? E eu disse para a pessoa: é porque Ele é Deus. Porque se Ele deixasse para você resolver, Ele não ia fazer nada. Você resolve do seu jeito. Então Ele permite a sua situação chegar a um ponto que você não tem nada mais para fazer, a não ser falar com Ele. Agora está nas suas mãos. É aquele velho ditado, né? Solta nas mãos do Pai. E é isso que Ele espera de nós. Quando nós tentamos resolver e achamos que podemos, Ele permite uma situação chegar ao ponto onde a gente não possa fazer mais nada. Você se lembra de Jairo? Se lembra de Lázaro? A filha de Jairo estava doente, mas Jesus para curar a mulher do fluxo de sangue. A filha do Jairo morre, e Ele vai lá resolver uma situação que não tinha mais jeito.
Se lembra de Lázaro, quando mandaram o recado? O mensageiro chegou lá e deu o recado. Jesus esperou mais 2 dias. Tanto é que quando ele chegou, Marta disse, se o Senhor estivesse vindo ou estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então, ele permite uma situação sem saída. E nesse texto, irmãos, que nós lemos, nós vamos entender que Deus sempre provê uma saída para nós, para o ser humano, para o seu servo, de acordo com os seus planos, de acordo com sua vontade, com os seus objetivos, como eu já disse. O problema aqui, irmãos, que Deus manda Moisés ir para um lugar para ficar encurralados. Baal-Zefon formava um beco sem saída, geograficamente falando. E Deus manda esse povo ir para lá, né, como se fosse uma rua sem saída. Olhando o mapa, nós vamos ver, ao norte ficava as fortalezas egípcias, né? Estruturas de pedra, não dava para romper por ali, não dava para passar com todo esse povo por ali. Eu quero lembrar os irmãos que quando Moisés saiu do Egito, ele saiu com 600.000 homens, não era contado mulher e criança, só adultos eram 600.000 pessoas. Era a caravana de Moisés, que ele saiu de lá. No oeste ficava Ramsés, o terrível faraó do Egito, né? Ao leste, o Mar Vermelho, ou o Golfo, deserto. Ao norte, fortaleza inimiga, e ao sul, um outro deserto, ao oeste, o Egito. Eles estavam encurralados, e Deus disse, vão para lá com esse povo, Moisés. Eu vou endurecer o coração de Faraó, ele vai pensar que vocês estão encurralados, e vão para lá para cercar vocês. Só que o povo, irmão, não entendeu, Deus falou isso, foi com Moisés, não foi com o povo. E Moisés não explicou isso para o povo. Ele falou, Deus mandou ir aqui, e diz o texto que eles marcharam firmemente, segundo as ordens de Moisés, e foram para lá. E quando chegaram na beira do Mar Vermelho, e Faraó então caiu a ficha, porque Deus endureceu o seu coração, ele disse, gente, olha o que é que fizemos, deixamos ir embora os nossos escravos, como é que o Egito vai fazer agora? Não, vamos atrás, vamos lá. E Faraó fica sabendo que eles estão neste lugar, neste ponto, ou chamado neste beco sem saída. Então o Faraó disse, ou nós vamos matá-los ou vamos trazê-los de volta, não tem escapatória para eles. Então, irmãos, é sobre isso aqui que eu queria conversar com os irmãos nessa noite, uma situação sem saída, mas que no fim, Deus dá um jeito na situação, inexplicavelmente, mas Ele faz. Tudo para que o nome dEle seja glorificado. Tudo para que o nome dEle seja exaltado. Não é assim que ele diz? E eu serei glorificado em Faraó e todos os seus carros. O que vai acontecer será para a glorificação do meu nome, Moisés. E eles então, irmãos, estão numa situação sem saída, e como muitas vezes muitos se encontram mediante a ordem específica. Aí vem o questionamento, por que eu estou nessa situação se eu obedeci uma ordem de Deus? Lendo o texto, lendo as passagens bíblicas, estudando a história bíblica, hoje nós sabemos, né? Hoje a graça de Deus, o Espírito Santo fala aos nossos corações, fique calmo. Deus usa um cântico para falar ao seu coração, Deus usa um panfleto bíblico, uma mensagem pregada, alguma coisa Deus usa para falar aos nossos corações, fique calmo, não fique apavorado, eu vou dar um jeito na situação, contanto que você continue obediente e firme comigo, porque se você se desviar para a direita ou para a esquerda, a situação é por sua conta, mas se você continuar firme e obediente às minhas ordens, aos meus mandamentos, eu vou dar um jeito na situação. Escuta, eles foram mediante uma ordem específica, eles cumpriram a ordem do Senhor. E Baal-Zefon era um lugar em que qualquer exército inimigo adoraria encontrar com seu rival, levar o seu rival para lá. Baal-Zefon é um lugar em que o inimigo adora nos ver, num beco sem saída, numa situação sem saída.
Mas o que o inimigo não sabe é que se Deus permitir, se estamos seguindo as suas ordens, Ele vai dar um jeito. Eu estava vindo para cá de caminho, dirigindo e pensando nessa palavra em Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego. Não havia saída para Daniel, porque o decreto do rei estava assinado e tinha que fazer valer. Qualquer que orasse ou invocasse a um outro Deus naquele espaço de tempo, seria lançado na cova dos leões. E Daniel não se intimidou com isso. Sabendo do decreto, ele orava de manhã, meio-dia e de tarde, com as mãos voltadas para Jerusalém, do seu quarto na Babilônia. Ele fazia isso e continuou fazendo. Então, o rei, mesmo gostando de Daniel, ele falou: eu preciso fazer cumprir o decreto, Daniel, mas eu creio que o seu Deus vai dar um jeito na situação. E Daniel, então, falou: em mim tem inocência, pode fazer valer. Não tinha um outro jeito, irmãos, os leões estavam famintos. Daniel estava num beco sem saída. E ele entrou, foi jogado na cova dos leões, e passou uma noite dormindo com leões. O texto diz claramente no testemunho, no depoimento de Daniel, quando o rei diz, dá o relatório, Daniel, ele falou: em mim achou inocência, o Senhor mandou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Uma saída. Lembra-se de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando Nabucodonosor, em fúria, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais que era de costume? Tanto é que os soldados babilônicos, ao jogar os 3 jovens, morreram queimados com calor. Não tinha saída e não tinha escapatória, irmãos. Diz o texto que o rei vê 4 homens caminhando dentro do fogo, batendo papo. Não tinha saída. Deus sempre providenciou um escape inexplicável para aqueles que nele confiou. Então não dava para entender essa ordem de Deus, mas, irmãos, Deus não nos dá ordem para entender. Deus não fala: eu estou te dando uma ordem, entenda. Ele fala: eu estou te dando uma ordem e obedeça. Quando Ele nos dá uma ordem, Ele requer obediência e não questionamento. Por quê ou para quê? Isso Ele fala depois. Quando Deus nos pede algo, a única coisa que precisamos fazer é obedecer aquilo que Ele pede na sua palavra, nos seus mandamentos. Então devemos cumprir, irmãos. E Deus então permite essa situação para que os seus planos, seus intuitos, suas intenções sejam cumpridos. Versículos 3 e versículo 4 da sua Bíblia diz isso. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, estão presos nessa situação, não tem mais saída para eles estão entre o mar, o deserto, não tem mais jeito. Para que os seus intuitos sejam cumpridos. Deus sempre tem um objetivo em suas ordens. Deus nunca deu uma ordem para alguém que não tivesse um objetivo naquilo. Então Ele queria mostrar ao povo quem lutaria por eles. Ele queria mostrar ao povo que não era simplesmente o Moisés que estava os tirando do Egito. Moisés já havia dito: Deus vai nos tirar com mão forte da terra do Egito. Ele queria mostrar para aquele povo que quem estava os conduzindo era Ele, em toda e qualquer situação. Então, em meio às situações difíceis, irmãos, lembre que Deus, Ele quer lutar por nós nas situações que nós não temos mais jeito para lutar, não temos mais força para lutar. Ele quer lutar. Ele tem desejo de lutar por nós. O Senhor Deus está atento a cada detalhe da nossa vida, não esquece nenhum. Vê tudo, acompanha tudo. Ele tem visto todos os detalhes de todos nós aqui. De todos nós. Acompanha tudo. Ele está sabendo de tudo aquilo que te pressiona. Ele sabe tudo que te faz entristecer. Sabe todos os seus projetos, suas intenções. O salmista diz que antes que venha um pensamento à sua mente, Ele já sabe aquilo que você vai pensar. Conhece tudo, todas as coisas. Então Deus está consciente de toda a situação. Concluindo, nós não precisamos, repito, em obediência ao nosso Deus, temer o perigo. Não foi isso que Moisés disse? Fiquem quietos.
fiquem calados. Os egípcios que vocês estão vendo aí chegando, é a última vez que vocês vão ver. Não os vereis mais. O Senhor pelejará por vós. Porque começaram a questionar Moisés. O salmista, no Salmo 62, versículo 8, ele diz assim: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Então olha o que ele diz: confiai nele em todo o tempo, não só em um momento. A Bíblia não diz para confiar no homem, a Bíblia não diz, eu sempre digo, para confiar nas pessoas, para confiar nos nossos governantes. O texto diz: confiai nele, no Senhor. E não é só quando a vida está em um mar de rosas, quando tudo vai bem, quando as coisas estão em plena calmaria, não é verdade? Ele diz: confiem no Senhor em todo o tempo, estando bem ou estando ruim, confie no Senhor. 37:5 dos Salmos, ele diz: entrega, confia. Entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele. As demais coisas Ele fará quando Ele ver no nosso coração confiança e entrega. É isso que Ele espera de nós, né? As calamidades, os desconfortos, os imprevistos, tudo pode ser, irmãos, uma surpresa. Vem como uma surpresa. Olha, amanhã, segunda-feira, ou como os outros dias, o dia vai começando, e você não sabe o que vai surgir na sua frente. Talvez você tenha um projeto agora, de amanhã, levantar e fazer isso ou aquilo. Você tem um plano, você tem um projeto. Só que você não sabe como é que está a agenda de Deus para amanhã cedo. Já parou para pensar? O seu plano é amanhã acordar tantas horas, quando o seu despertador, quem usa no despertar, acordar, levantar, tomar um café, para sair. É o seu plano, é a sua intenção. Mas você não sabe como é que está na agenda de Deus para nós, para mim, para você, amanhã cedo. Você sabe? Não sabemos. A gente precisa deitar na nossa cama hoje à noite para dormir e pensar: Senhor, como é que está a agenda do Senhor para mim amanhã? Eu vou confiar no Senhor. Porque nós acordamos e nós não sabemos que surpresa está preparada para amanhã. Se ela for agradável, será bem-vinda. Mas se as notícias não forem notícias boas, como vai ser a sua reação? Como será a nossa reação? Quero compartilhar com você mais ou menos isso aqui, 2 Reis capítulo 6. Olha, a Bíblia diz que o rei da Síria, ele acampava com seu exército para pegar o exército de Israel. Só que quando ele ia montar o seu acampamento para surpreender o exército de Israel, ele falava com seus soldados, com seus conselheiros, onde eles iam acampar. Só que Deus revelava para Eliseu onde eles iam acampar, e Eliseu mandava um mensageiro para o rei de Israel e dizia: não passem lá, não vão por este caminho, o exército do rei da Síria está acampado lá. E Deus, diz a Bíblia, que deu muitos livramentos. Só que essa notícia chegou ao rei da Síria. Ele falou assim: tem um no meio de nós fazendo vazar o nosso plano, a nossa operação. Está vazando e eu quero saber quem é. Nós vamos descobrir quem é o dedo duro do nosso meio. Então um diz assim: não é de ninguém de nós, ó rei, é um tal de Eliseu. Ele sabe aonde a gente vai estar acampado e manda um mensageiro contar ao rei. Então o rei da Síria falou assim: vão e prendam esse homem. Prendam esse tal de Eliseu. Então o rei da Síria mandou um exército para prender Eliseu. E eles dormiram aquela noite, irmãos, sem saber da surpresa da manhã. E quando o moço de Eliseu, chamado Geazi, ele levanta bem cedo, quando ele sai ao terreiro, ele vê a cidade cercada com exército assírio, carros, cavaleiros com seus cavalos de guerra. O texto diz que esse moço voltou desesperado para dentro de casa.
O susto foi muito grande. Eu falei de surpresas que vêm pela manhã. O Geazi voltou, irmãos, e o texto, ele diz assim, no 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, ele fala: ai, meu Senhor, o que vamos fazer? O que faremos? Somos nós dois, olha o exército do inimigo aí. Então Eliseu, ele tenta acalmar o coração de Geazi, ele vai falar assim: calma, não tenha medo, fique quieto. No versículo 16, ele diz: não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Só que Geazi não conseguia ver nada além do exército do rei da Síria. Então você percebe que o profeta Eliseu, ele não ignorou o exército da Síria, ele viu aquele exército. A diferença aqui, irmãos, ele não diz: pela fé, eu não vejo ninguém lá fora, Geazi. Pela fé, eu não vejo o que você está vendo. Não, ele via sim. Ele viu todo o exército. Mas, irmãos, Eliseu tinha uma visão além da visão de Geazi. Eliseu viu o sobrenatural pela fé. Ele confiava. Essa semana a gente estava assistindo televisão a novela Gênesis, naquela parte bíblica onde Jacó se depara com o exército celestial na ida de volta para Canaã, né? E eles fizeram uma encenação muito bacana dos anjos, aquela luz, muitos anjos. E eu falei com a minha esposa, com a Raquel, eu falei assim: é dessa maneira aí que os anjos estão, só que a gente não vê, a gente não percebe, a gente não vê. Só que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa para proteger aqueles que temem ao Senhor. E Eliseu via isso. Então, irmãos, fé não é você fechar os olhos, contar até 10 e acreditar que os problemas sumiram, acabaram seus problemas. Não é isso. Fé não acontece num passe de mágica. Eliseu vê o problema, ele sentiu que a situação era grave, era uma situação difícil, né? Mas o que ele queria ensinar para aquele moço, irmãos, era o que estava além da sua visão terrena. E o que Deus queria ensinar para essa multidão com Moisés, era que eles percebessem o que estava além da visão terrena, além do exército de Faraó, havia uma provisão. Por isso que Moisés, como servo íntimo do Senhor, ele diz: calma, gente, o Senhor pelejará, Deus vai fazer alguma coisa. É difícil, é dolorido passar por algumas provas na vida, às vezes parece que não tem solução. Aquela mãe que perde um filho e fala: parece que a dor nunca mais vai acabar. É a mãe que diz: parece que eu vou morrer também mês que vem, isso não tem fim. Situações adversas que vêm, mas o Deus soberano, o Criador do céu e da terra, Ele vai dizer: não tem barreira, não tem situação, não tem problema, não tem impossível para mim. O Deus que nós servimos. Estava lendo umas frases no Instagram de uma irmã de igreja, ela colocou assim: haverá dias bons, haverá dias ruins, e haverá Deus todos os dias. Interessante. Haverá dias bons e dias ruins, e haverá Deus em todos esses dias. Segundo, irmão, sem saída é o lugar que Deus nos prova, para nos provar. E precisamos ser provados. Precisamos ser provados para ver como vai ser a nossa reação. Como que vamos agir diante da situação. E a Bíblia nos fala de um rei que num certo tempo esteve numa situação em que não havia saída. Estou falando de Josafá, 2 Crônicas capítulo 20. Diz o texto: depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. 3 reis, 3 povos contra um povo, Josafá. 3 exércitos. E às vezes é assim, parece que 3 exércitos vieram numa hora só, né? Já viu aquela pessoa que fala assim: olha, o carro quebrou hoje, meu filho gripou amanhã, e depois da manhã venceu o aluguel.
3 reis numa hora só. O carro quebrou amanhã, depois da manhã chegou a Covid, e no outro dia fiquei sabendo da morte da minha família. 3 reis numa hora só, que vem para cima, e não tem um outro jeito. Só que, no versículo 11 e 12 de 2 Crônicas, o texto diz: eis que nos dão o pago vindo para lançar-nos fora da tua possessão. Isso é Josafá falando com Deus. Que nos deste herança. Ah, nosso Deus, ele está dizendo. Acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos esta grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer. Esses povos aqui, irmãos, os moabitas, os amonitas e os meunitas, foram povos que Moisés não mexeu com eles quando eles chegaram invadindo as terras. Moisés deixou eles em paz. Agora eles se revoltaram contra o povo de Deus. Por isso que Josafá fala isso. Mas ele termina esta oração, irmãos, muito interessante. No versículo 12 do capítulo 20 de 2 Crônicas, ele fala: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão no Senhor. Aí você perguntaria para Josafá: você vai fazer o que, Josafá? Não sei o que fazer. Esperar no Senhor. Não dá para lutar. É suicídio. Então, irmãos, aquele momento que não tem capacidade, não tem força para resistir perante uma enfermidade incurável, uma crise financeira, um desemprego que vem, até aquele momento que o gerente fala assim: passa no RH, você vai lá e ele fala: você está despedido. Ah, por quê? Não, a empresa está dando uma peneirada. Você não espera por isso. É difícil. A pessoa vem para casa cabisbaixo, triste, preocupado. Onde vai trabalhar agora? Problemas que surgem. O texto diz: essa grande multidão que vem contra nós, nós não sabemos o que fazer, Senhor. Às vezes, irmãos, Deus nos permite situação para fazermos como Josafá, não é? E como Jesus diz: entra no seu quarto, fecha a porta, ora em secreto. O teu pai que te ouve secretamente vai te recompensar secretamente. E de repente Deus requer de nós, em situações como esta oração: Senhor, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão no Senhor. Os nossos olhos estão postos em Ti. O que Josafá fez, irmãos? Ele se aquietou, ele falou: Senhor, o Senhor sabe a situação. Quantos homens estão vindo? São 3 exércitos. Nós somos um povo pacífico, um povo que não quer guerra, não quer lutar, não podemos lutar, não somos de guerra. Eu não vou procurar ajuda de ninguém, ou Tu, Senhor, ou ninguém. Eu vou contar com o Senhor e mais ninguém. E quando nós aquietamos o nosso coração, confiantes em Deus, Ele começa a trabalhar. Tem um cântico, né? No silêncio Deus trabalha por você. E aí então diz o texto no capítulo 20, versículo 15: veio o profeta e disse para Josafá: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. O profeta traz a mensagem de Deus e diz: não tenham medo, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A peleja não é tua, ó rei, a peleja é de Deus. E se você na sua casa ler 2 Crônicas capítulo 20, você vai ver claramente o texto que Josafá não moveu uma espada. Josafá nem mexeu com as mãos com todo o seu povo. Deus batalhou e venceu aquele exército. Porque ele confiou no Senhor, em uma situação sem saída. Sem saída é o lugar que Deus nos prova, permitindo que nos sobrevenham as circunstâncias difíceis.
Eu vou ler o 5 de novo até o 9 do texto que nós lemos. Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido, ele e os seus funcionários mudaram de ideia e disseram: vejam só o que fizemos, deixamos que os nossos escravos israelitas fugissem de nós. E o rei então mandou preparar o seu carro de guerra, o seu exército. Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo os 600 melhores dele, irmãos. Os 600 melhores, que eram comandados pelos seus oficiais. O Senhor então fez com que Faraó, rei do Egito, continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas que estavam saindo de maneira vitoriosa. Olha, os israelitas pensaram: estamos saindo de maneira vitoriosa do Egito. Estavam, só não sabia do momento do Mar Vermelho. Então os egípcios, com todos os seus cavalos de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas. Alcançaram eles perto do Mar Vermelho. Eles estavam preocupados, porque os soldados, irmãos, estavam vindo. Eu gostaria que você imaginasse o Faraó nervoso. Imagine você o Faraó estressado. Se o homem calmo tinha que ter toda a reverência do mundo para se aproximar dele, imagine ele estressado. 600 carros escolhidos, todos os carros do Egito, cavaleiros, capitães, infantaria. Um historiador, irmãos, ele comenta, né, que eram em torno de 50 mil cavaleiros e 200 mil soldados no exército de Faraó. Então o Faraó estava vindo para tudo ou nada, para resolver aquela situação. Tanto é que quando ele viu o mar aberto e o povo de Israel passando, ele mandou ir atrás. Ele estava tão decidido a resolver que ele entrou no mar também. Ele nem pensou: isso aí é para eles, não é para a gente. Esse mar abrindo é um escape para os israelitas, não é para a gente passar. Mas nem nisso ele pensou, porque ele queria resolver. E entrou no mar. E foi exatamente isso que Deus queria. E foi assim que eles encararam a situação. A ordem de Deus foi bastante clara quando o Senhor disse para Moisés levar esse povo para aquele lugar. Eu vou repetir, irmãos, que a ordem de Deus deve ser obedecida independente do lugar para onde Ele nos manda, para onde Ele nos leva. Eles ficaram com muito medo quando viu essa situação. E eu gostaria que você se imaginasse agora, nesse momento, você lá junto com aquele povo, na beira do Mar Vermelho. Qual seria a nossa reação? Qual seria a nossa atitude? O que a gente ia falar com Moisés também? Como a gente olhar para trás e ver a poeira daquele exército chegando e saber: vamos morrer agora. Porque, irmãos, é neste momento que às vezes nós queremos colocar a culpa em alguém, pela situação, jogar a culpa, transferir a culpa para alguém, não é verdade? É culpa do Moisés, é culpa do Arão, é culpa de Deus, é culpa de alguém. Essa situação está assim porque alguém é o culpado. Então ele fica perturbado, Moisés fica perturbado pelo fato de o povo ter tanta pouca fé em Deus, mesmo depois de ter visto 10 pragas no Egito. Testemunharam toda a manifestação do poder de Deus com mão forte na terra do Egito, e mesmo assim eles ficaram em dúvida. Isso não deve rondar o nosso coração quando os momentos difíceis chegar. Spurgeon disse: tome para você a promessa de Deus, coloque a promessa de Deus no seu coração, porque ela é mais do que suficiente, mesmo que todas as fontes da terra se sequem. Guarde as promessas de Deus no seu coração, que elas são suficientes. A vida com Deus, Jesus disse que não é imunidade de dificuldades, mas a vida com Deus é paz em meio às dificuldades. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham um bom ânimo. Sem saída, irmãos, é o lugar que Deus providencia no momento certo, na hora certa. No versículo 13, estou terminando, ele diz: Moisés, porém, respondeu ao povo:
Não tenham medo, fiquem firmes e vejam, observem, assistam o livramento que o Senhor lhes dará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. Preste atenção o que Deus vai fazer ainda hoje, Moisés diz. Eles só deveriam crer e não temer nada. Quando alguém se encontra numa situação sem saída, mas guiado por Deus para este lugar estreito, é ali que essa pessoa vai descobrir, é ali que essa pessoa vai ver as surpresas que Deus tem para nós. E que depois, ao testemunhar, vai falar: eu não sei como isso foi acontecer. Essa é a razão de Moisés ter dito: gente, aquieta, calma, calma, calma. Tem uma bênção muito grande para nós ainda essa noite. Calma, gente. Essa situação, Deus vai dar um jeito. Calma, gente. Aquieta o coração. Aquieta o coração. Eu me lembro que a gente estava numa igreja, onde eu fui ordenado. E não sei se já contei isso aqui. E a gente estava recebendo uma proposta para ir embora de lá. Era perto da casa dos nossos pais, dos pais dela, a família, né? E a gente não sabia se aceitava a proposta ou se não aceitava, para mudar para uma outra igreja, para outra cidade. Nós ficávamos tão preocupados e perdendo o sono. Aí eu liguei para um pastor idoso já, amigo, e ele atendeu o telefone e falou assim: depois você dá uma lida na sua Bíblia, João 14:1. Boa tarde, estou ocupado agora. E eu na hora fui lá abrir, estava escrito: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Aí depois, no outro dia ele falou: leu lá? Então sossega o seu coração e coloca a sua fé nele. Pronto, vai dormir. E assim nós fizemos. Então, isso que Moisés falava com o povo: sossega, gente, calma, Deus tem uma promessa. Você vai ficar abafado, preocupado, sem sono, se você não tiver uma promessa de Deus. Mas se tem uma promessa de Deus, se você está obediente à voz dele, para que se preocupar? Para que desesperar? Deixa as vitórias com o Senhor nosso Deus. Deixa Deus trabalhar da maneira que Ele quer. O conselho de Deus é: não tenha medo, aquieta o seu coração, mantenha-se quieto, então Ele vai agir, Ele vai assumir o controle da situação. Eu vou repetir isso aqui: enquanto você estiver tentando do seu jeito, você que está na sua casa, está nos assistindo agora, enquanto você estiver tentando do seu jeito, da sua maneira, você vai ficar tentando, vai ficar pelejando, e Deus vai ficar do trono dele assentado, só te observando. Agora, no momento que você falar: Senhor, toma conta agora, toma direção agora, providencia alguma coisa, Senhor, eu não sei o que fazer mais, e de coração, aí Deus vai falar assim: bom, agora então eu vou começar a agir, porque você entendeu, né, o recado que não dá do seu jeito, beleza? Aí Deus então vai começar a trabalhar, da maneira dele. Ele lida com a situação de maneira exatamente oposta à nossa. Foi isso que Jesus falou com Pedro: Pedro, Deus não pensa como o homem pensa. Deus não age como o homem gosta de agir. O Senhor apenas espera que esperemos nele confiantes. Termina essa mensagem com a passagem bíblica mais ou menos dessa maneira: quando por uma ordem expressa de Jesus, os discípulos entraram no lago de Genezaré, e dessa vez entraram sozinhos. Jesus foi para o monte orar e falou: vão, e eles foram. No meio do lago, depois das 3 horas da madrugada, o vento ficou forte, as ondas subiram, e as ondas batiam naquele barquinho quase afundando, e eles ficaram desesperados. E de repente, quem sabe eles diziam: gente, nós estamos debaixo de uma ordem do Senhor, que mandou a gente atravessar, e vamos morrer sozinhos. O texto
é lindo, irmãos, porque Marcos 6, versículo 48, diz assim: ele viu que os seus discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Jesus via a dificuldade dos seus amados, porque a tempestade era forte, porque a adversidade estava batendo neles. Jesus, do monte de oração, observava a luta dos seus amados para sobreviver àquela adversidade. Então, o que ele faz? Já de madrugada, entre as 3 e 6 horas da manhã, Jesus foi até lá, até onde eles estavam, andando, diz a minha Bíblia, na tradução atual, andando em cima da água, pisando sobre aquilo que afligia os seus amados. E ele termina o versículo assim: e ia passar na frente deles. Olha que interessante, Marcos dá esse detalhe, que Jesus vem pisando em cima das águas e ia tomar a frente. Era como que ele dissesse: eu vou na frente agora, eu vou continuar andando até do outro lado e vocês vão. Ele ia passar à frente. Ele nunca perdeu de vista, irmãos, aquele a quem ele ama. Eu encerro como comecei. Deus nunca perdeu de vista aqueles a quem ele ama. Nunca perdeu. Nunca vai perder. O Senhor está conosco em todo o tempo, vendo as nossas adversidades, vendo as nossas lutas, as nossas decepções. Mas, irmãos, o antídoto para toda ansiedade, o antídoto para toda preocupação, se chama oração. Foi isso que Deus disse para Moisés: por que você está orando a mim, Moisés? Você está clamando a mim, Moisés? Diga aos filhos de Israel que marche. Oração. Pedro diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Vamos orar? Feche os seus olhos, curva sua cabeça. Amado Deus, Pai nosso que está no céu, santificado é o nome do Senhor para sempre. Nós exaltamos ao Senhor nessa noite pelo cuidado do Senhor, quando muitas vezes, ó Deus, pensamos não ter mais jeito, pensamos não ter uma saída, e realmente, ó Deus, com os nossos planos, com as nossas intenções, não tem saída, mas o Senhor tem um escape, o Senhor tem uma saída, como nos mostra na palavra do Senhor. A nossa vida está nas suas mãos, a nossa família está nas suas mãos, os nossos projetos, nossos sonhos, nossas intenções estão todas nas mãos do Senhor, Pai. Guia os nossos passos, Pai querido. Aquelas dificuldades, aqueles problemas, aquelas lutas e adversidades, Pai, que o Senhor conhece de todos e todas elas, toma nas tuas mãos, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor nessa noite possa ministrar a este coração que precisava ouvir esta palavra vinda do Senhor, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós profetizamos uma noite de paz na Tua presença, uma semana abençoada na Tua presença, porque só o Senhor sabe como será o nosso dia de amanhã. Nós entregamos esse dia nas mãos do Senhor, Pai Santo. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, o Teu Filho, e as doces consolações do Espírito Santo permaneça sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Amém e amém.